Olá, meu nome é Felipe Ferreira de Souza. Atualmente estou cursando o terceiro ano do ensino médio no Colégio Padre Rocha. Sou estagiário de nível médio e trabalho no gabinete do Dr. Davi Santos Matos, que é auditor desta corte, aqui do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Tenho meus 17 anos e o livro que eu trouxe hoje para abordar e para falar para vocês, telespectadores, é a Constituição da República Federativa do Brasil, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988 e que é a Carta Magna de nosso país. Bem, mas o porquê de falar da nossa Constituição? Vejamos bem o seu contexto histórico. Após 21 anos de governo militar, conhecido também como ditadura militar ou regime militar do Brasil, que dura de 1964 a 1985, posteriormente era governado por atos institucionais. Esses atos institucionais eram assinados pelo então presidente da época. Após isso, em 1985, quando o último presidente militar, o general João Batista Figueiredo, sai, eleito indiretamente Tancredo Neves. Felizmente veio a falecer e não assume, e assume José Sarney, então presidente. Após assumir, é feita uma constituinte, onde essa constituinte em assembleia se reúne senhores deputados para promulgar uma nova Constituição e assinar-se a Constituição da República Federativa do Brasil. A nossa Constituição ela é popularmente conhecida como a Constituição Cidadã. Por que isso? Devido a medidas que vieram a beneficiar a todos os brasileiros, garantindo assim os nossos direitos e as nossas garantias. Também demarcando terra aos indígenas e fazendo que todos nós sejamos iguais perante a lei, sem distinção de raça, credo ou cor. Todos os brasileiros são iguais perante a lei. Assim garante o artigo 5º da Constituição do Brasil. Também vale ressaltar que a Carta Magna de nosso país deve ser respeitada e que todos os cidadãos tenham o direito e que saibam conhecer esse livro. Muitos podem dizer que a Constituição não é do meu interesse, mas nós devemos ter consciência e ler para assim melhor entender os nossos direitos. Por exemplo, o direito à saúde, o direito ao transporte, à segurança, ao lazer, como é garantido no artigo 6º da nossa Constituição. E também entender como funcionam os nossos poderes, que são constituídos pelo Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que devem estar sempre em harmonia e trabalhar juntos em prol a todos os brasileiros deste país. Nossa Constituição também traz um olhar do voto secreto, assim tirando aquela marca da República Velha, onde o voto do cabresto, onde pessoas eram obrigadas a votarem. Faz com que sejamos cidadãos e que tenhamos plenamente a racionalidade de votar em nossos candidatos, assim como garante a Constituição, fazendo eleições diretas e transparentes, que nós devemos escolher os nossos candidatos por meio do voto secreto, que foi garantido através dessa Carta Magna. Outra coisa que vale ressaltar é o voto aos analfabetos, que antes não era garantido. O voto também, assim, às pessoas de 16 a 18 anos, que tem como tirar seu título de eleitor e assim poder exercer o seu voto nas eleições. Algo também que traz é o direito à liberdade de expressão, pois antes, no governo militar, existia a censura. Jornalistas foram perseguidos durante esta época. Com a Constituição, traz o fim à censura e diz sim à liberdade de imprensa. E acaba também com a questão das torturas da época desse governo. Nossa Constituição, ao longo dos anos, ela é modificada através de emendas, onde são acrescentadas através desse livro. E assim, meus amigos e minhas amigas que me assistem,
eu peço a vocês, se puderem, ler a Constituição, pois é importante para nós termos a consciência do que é garantido nesta carta. Esta carta foi promulgada no dia 5 de outubro e que tinha como presidente o senhor Ulisses Guimarães. Então, tem muita história no nosso livro. Para encerrar, quero dizer algo que está no artigo 1º, parágrafo único, que diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Assim finalizo a minha entrevista ao Instituto Plácido Castelo e à biblioteca. Agradeço aos amigos e amigas que ficaram comigo aqui até agora assistindo. Meu muito obrigado a todos os telespectadores e um abraço para os meus colegas que trabalham comigo no gabinete do Dr. Davi e também aos demais colegas que trabalham nesta corte.